O conceito igreja significa coisas diferentes para pessoas diferentes. Aqui está Nancy DeMoss Wolgemuth. Basicamente, a igreja não é uma organização, não é um lugar, não é um prédio para onde você vai, não é algo que você faz. É algo que somos. Este é o Aviva Nossos Corações, com Nancy DeMoss Wolgemuth, autora de Mulheres Atraentes Adornadas por Cristo, na voz de Renata Santos. No último fim de semana, as pessoas se reuniram em congregações por todo o país e ao redor do mundo. Mas pesquisas recentes nos dizem que cada vez menos pessoas estão se juntando a essas reuniões. Houve uma diminuição na frequência às igrejas nos Estados Unidos e em todas as faixas etárias. Parece que muitas pessoas estão se perguntando: quem precisa de igreja? Nancy está prestes a abordar essa pergunta nesta nova série. Quem precisa da igreja? Bem, a resposta é: se você é filho ou filha de Deus, você precisa da igreja, eu preciso da igreja, todas nós precisamos da igreja. E quando eu digo a palavra igreja, algumas pessoas têm um grande senso de alegria e prazer. Algumas pessoas têm um sentimento de quem precisa da igreja? Algumas pessoas têm um sentimento de confusão. O que é igreja? Eu vou tentar abordar algumas dessas perguntas. Lembro-me de ter lido que um jornal londrino ofereceu um prêmio para a melhor redação sobre o tema O que há de errado com a igreja. Um homem do país de Gales ganhou o prêmio com a seguinte resposta: o que há de errado com a igreja é nossa falha em entender e maravilhar-se com a beleza, o mistério, a glória e a grandeza da igreja. Acho que essa frase é muito verdadeira, é muito necessária em nossa geração. Especialmente em nossa geração mais jovem, pois precisamos recuperar o conceito da igreja. Muitas pessoas hoje sentem, até mesmo muitos cristãos, têm o seguinte pensamento: eu não preciso da igreja. Eu quero que olhemos agora para a palavra de Deus e nos maravilhemos com a beleza, o mistério, a glória e a grandeza da igreja. A igreja não foi uma ideia do homem, não é uma instituição humana. É uma ideia de Deus, é um plano de Deus. Você vai perceber que precisa da igreja, eu preciso da igreja, todo filho de Deus precisa da igreja. Mas eu quero que tenhamos uma compreensão melhor do porquê, à medida que examinamos a palavra de Deus. Penso que hoje em dia a igreja tem um certo problema de identidade. Não temos certeza do que é, quem é. As crianças na escola dominical costumam cantar, brincando com as mãozinhas juntas, os dedos entrelaçados em direção às palmas e os dedos indicadores levantados para fora, tocando um ao outro. Olha a igrejinha de torre levantada, abrem-se as portas, lá dentro a meninada. Bom dia, bom dia, bom dia. Nessa brincadeira, a igreja era um edifício, era um lugar para onde você ia. Bem, temos edifícios que chamamos de igrejas, mas essencialmente a igreja não é um lugar para onde você vai. À medida que ficamos um pouco mais velhos, algumas pessoas pensam que a igreja, bem, algumas igrejas, são organizações. Elas são uma instituição, assim como pertencer a um clube onde você paga uma mensalidade, mas em vez disso devolvemos nossos dízimos. Essencialmente, a igreja não é algo que você faz, não é uma organização, não é uma instituição. Pode haver organização nela, mas essencialmente a igreja não é uma organização, não é um lugar para onde você vai, não é algo que você faz, é algo que somos. A igreja é algo que nós somos. Ao estudar as Escrituras sobre a igreja, há dois conceitos diferentes da palavra. Podemos dizer que um é a igreja com I maiúsculo e o outro é a igreja com I minúsculo. O que é a igreja com I maiúsculo? A igreja. Quando as Escrituras falam sobre a igreja, elas se referem a todos os verdadeiros cristãos de todos os tempos, em todos os lugares. Eles compõem a igreja. Alguns a chamam de igreja universal. Se você é filho ou filha de Deus, você é membro da igreja.
Ela consiste de todos os verdadeiros cristãos, aqueles que estão unidos a Cristo e, portanto, estão unidos entre si. Quando você foi salva, quando entrou para a família de Deus, tornou-se parte da igreja. Goste ou não, se você é cristão, faz parte da igreja com I maiúsculo. Alguns a chamam de igreja invisível. 2 Timóteo 2,19 diz: o Senhor conhece quem lhe pertence. Mas nós não podemos olhar ao redor e saber quem são os verdadeiros cristãos. A igreja com I maiúsculo, universal, invisível, que são todos os verdadeiros cristãos. Em seguida temos a igreja com I minúsculo, a igreja local, a expressão visível nesta terra do corpo de Cristo. Sabemos que em nossas igrejas locais há algumas pessoas que não são verdadeiros cristãos. Há algumas pessoas que pertencem às nossas igrejas locais, mas não pertencem à igreja com I maiúsculo. As Escrituras falam sobre o trigo e o joio, e a diferença não será percebida até o final dos tempos, quando o Senhor separar tudo. Você pode se juntar a uma igreja de qualquer denominação e não necessariamente ser parte da igreja do corpo de Cristo. A igreja visível na terra é a igreja local, a expressão local do corpo de Cristo. O livro de Efésios tem muito a dizer sobre a igreja. É meio que um texto teológico sobre a igreja e exalta a glória e a maravilha da igreja conforme Deus a ordenou. Em Efésios capítulo 3, começando no versículo 9, Paulo diz o que ele desejava: esclarecer a todos a administração desse mistério, que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ok. Mas o que tudo isso significa? O que você acabou de dizer? Paulo está dizendo: Deus tem um plano. É um plano que foi concebido e projetado na eternidade passada. Era um plano para reunir judeus e gentios, os redimidos de todas as eras, em um corpo, o corpo de Cristo, a igreja com I maiúsculo, a igreja. E para os santos do Antigo Testamento, esse plano era um mistério. Foi insinuado no Antigo Testamento, mas esses santos do Antigo Testamento não conseguiam ver claramente o que agora aprendemos no Novo Testamento. É o plano de Deus que o seu corpo, o corpo de Cristo, seja uma igreja. Era o plano de Deus desde o início das eras e é crucial para os propósitos redentores de Deus nesta terra. A igreja é fundamental, é central para o que Deus está fazendo ao renovar todas as coisas nessa terra. É a expressão na terra do reino de Deus, o corpo de Cristo. Vamos falar sobre isso nesta série. Em Efésios 3, aquele trecho que acabei de ler, Paulo fala sobre a multiforme sabedoria de Deus. Essa palavra multiforme significa variada, muitos lados, muitos esplendores, muitas facetas. A sabedoria de Deus é revelada aos poderes e autoridades nas regiões celestiais pela igreja. O que isso significa? Os poderes e autoridades nas regiões celestiais? São anjos, tanto anjos santos quanto anjos caídos, demônios. Ele disse que os anjos e os demônios veem a glória de Deus na igreja. Eles veem algo que os maravilha, que os fascina, que revela a sabedoria multifacetada, muitas variações do esplendor e da glória de Deus, quando olham para o plano de Deus para a igreja. É um plano magnífico que Deus tem, e tão magnífico que até mesmo os anjos e os demônios se maravilham com ele. No Novo Testamento, há várias metáforas para a igreja, e há algumas em particular no livro de Efésios, que eu gostaria que as examinássemos juntas. A primeira é que a igreja é um corpo, é o corpo de Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 22, diz que Deus designou Cristo,
como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo, e Deus nos projetou para nos encaixarmos e sermos unidos como um. Efésios capítulo 4, versículo 15 diz: cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Paulo está dizendo que a cabeça fornece o que o corpo precisa para que todos os membros do corpo possam funcionar em união e o corpo possa crescer, ser edificado. Então o corpo cresce em Cristo. A igreja cresce junto como um corpo e depois se expande, trazendo outros para o corpo. A mesma coisa em Efésios capítulo 5, versículo 23. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Somos membros do seu corpo. Fazer parte do corpo de Cristo implica que, para a igreja ser verdadeiramente um corpo, nós, como cristãos, estamos unidos a Cristo. O corpo não pode estar vivo se a cabeça estiver separada dele. O corpo não pode estar vivo se não estiver conectado à cabeça. Estamos inseparavelmente conectados não apenas a ele, mas ao restante do corpo. Não faz sentido ter uma mão aqui, um braço ali e uma perna lá. Isso não é um corpo. Essas são partes do corpo. Mas estamos inseparavelmente conectados a Cristo, nosso cabeça, e ao restante do corpo. Alguém me disse recentemente: quanto mais perto eu me sinto de Deus, menos necessidade sinto de estar na igreja. Veja bem, essa não é uma maneira bíblica de pensar. Você não pode estar perto de Cristo e manter distância do restante do seu corpo. Somos membros do seu corpo. Nos encaixamos, estamos conectadas a Ele, inseparavelmente conectadas a Ele e uns aos outros. Somos interdependentes uns dos outros, assim como minha mão, meu braço e meu corpo. Todas as partes do meu corpo são interdependentes entre si. Uma não pode funcionar sem as outras. As partes do corpo não podem funcionar sem a cabeça. Somos interdependentes uns dos outros, precisamos uns dos outros para a nossa própria vida. Aqui está outra implicação do fato de a igreja ser o corpo de Cristo. A forma como você trata o corpo reflete diretamente em como trata o próprio Cristo. Nós estamos ligados a Ele, Ele é a nossa cabeça. Portanto, a maneira como você trata o corpo é a maneira como você trata o próprio Cristo. Lembra quando Paulo estava perseguindo os cristãos, quando ele era Saulo, antes de se tornar o apóstolo Paulo? A voz veio a ele na estrada de Damasco e disse: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Atos 9, versículo 4. Paulo não achava que estava perseguindo a Deus. Ele pensava que estava perseguindo essas pessoas que se autodenominavam crentes em Cristo. Porém, uma vez que ele estava perseguindo o corpo de Cristo, estava perseguindo o próprio Cristo. Portanto, se você fere o corpo de Cristo, você fere a Cristo. E inversamente, quando você ministra ao corpo de Cristo, quando você abençoa o corpo de Cristo, quando dá ao corpo de Cristo, você dá a Cristo. Você ministra a Cristo, você abençoa a Cristo. Negligenciar outros cristãos, maltratar outros cristãos, desprezar outros cristãos é prejudicar a Cristo e a si mesma, porque eles fazem parte do seu corpo. Se você ferir o corpo de Cristo, estará ferindo a Cristo. Se eu ferir a minha mão de propósito, se eu arranhar ou cortar um dedo da minha mão, estou me machucando. Não estou ferindo apenas o meu dedo, não estou ferindo apenas a minha mão, estou ferindo a mim mesma. Estou ferindo a todo o meu corpo. Dessa forma, se eu negligenciar outras partes do corpo, se eu as maltratar, se eu as desprezar, se falar criticamente ou mal delas, estou me ferindo, estou ferindo a Cristo. Efésios 5, versos 29 a 30 diz:
Ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Então, como você trata o corpo de Cristo, a igreja? Você critica, negligencia, ignora, ataca, reclama? Você fala: menina, você não acredita no que aconteceu na minha igreja? Você está atacando o corpo, está atacando a Cristo, está se atacando. Ou você respeita a sua igreja, você a encoraja, você a abençoa, você a alimenta, cuida e a estima como Cristo alimenta e estima o seu corpo, a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Eu quero destacar mais 3 imagens ou metáforas do livro de Efésios que se referem à igreja. Em primeiro lugar, vemos que a igreja é uma família. Efésios capítulo 2, verso 19 diz: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. A casa de Deus, a família de Deus, Deus, o Pai. Em Efésios 3, versículo 14, Paulo se refere a Deus como nosso Pai. Os cristãos do Antigo Testamento tinham pouquíssimo conceito de Deus como Pai. Essa é uma expressão do Novo Testamento, que Deus seria nosso Pai, que seríamos seus filhos. Cristo, o primogênito. Cristo, nosso irmão, e nós mesmas, irmãs e irmãos. Esta é uma relação de família. É o que Deus diz em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 18. E lhes serei pai, e vocês serão os meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Sabe o que isso significa? Se Ele é o nosso Pai e nós somos seus filhos, o que isso nos faz uns para os outros? Irmãos e irmãs, somos parentes pelo sangue de Cristo derramado em nosso favor. Somos parentes umas das outras. Então a igreja é um lugar de relacionamentos familiares, quer você goste ou não. Talvez você não goste de algumas pessoas na igreja, e algumas das pessoas na igreja talvez não gostem de você, mas somos família. Temos que aprender a gostar uns dos outros, a nos amar, a nos dar bem. Nós vamos passar a eternidade uns com os outros, como uma família. Não há dúvidas que as famílias podem causar dor, podem causar rejeição. Pode haver problemas nas famílias, mas é com a família que podemos ter os relacionamentos mais íntimos possíveis. Fazer parte da igreja significa que pertencemos uns aos outros, que somos parentes uns dos outros. Somos uma família. Há ainda outra imagem usada em Efésios, que é que a igreja é um edifício. Não como um lugar físico para onde você vai, mas como Deus está nos transformando em um edifício ou um templo para Deus. Efésios capítulo 2, verso 19 diz: vocês são concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Deus está pegando esses membros individuais, essas partes individuais, essas pedras vivas, como os cristãos são chamados em 1 Pedro capítulo 1. Ele está nos reunindo em um edifício ou templo, um lugar de morada. Essa frase literalmente significa uma casa permanente para Deus. Deus está construindo um templo. O templo aqui na terra, no Antigo Testamento, era apenas uma imagem física, terrena, de uma grande realidade espiritual eterna, do plano de Deus para a igreja. Um lugar de morada para Deus. Deus quer habitar em nós. Há também um sentido em que o meu corpo individualmente é o templo do Espírito Santo. Mas há outro sentido em que todos nós juntos, corporativamente, construímos um templo, um edifício que Deus está construindo para ser a sua morada. Deus está construindo uma morada para si mesmo
E nós somos as peças, somos as partes, somos as pedras. Quem é a pedra angular? Jesus Cristo mesmo. Deus está nos fazendo um lugar de morada, um santuário para Deus. Estamos sendo ajustados e unidos com Cristo para sermos um lugar adequado para Deus viver. Estamos construindo um templo. Em terceiro lugar, somos uma noiva e Cristo, é claro, é o noivo. Vemos essa imagem especialmente em Efésios capítulo 5 e também em grande parte no último livro da Bíblia, o Apocalipse. Deixe-me ler alguns versículos de Efésios capítulo 5, onde Paulo está falando sobre o casamento. Tenha em mente que toda instituição terrena que Deus projetou é criada para ser uma representação, uma imagem de uma realidade celestial. O casamento é maravilhoso, o casamento é criado por Deus, o casamento é projetado por Deus. Mas o casamento é destinado a ser uma imagem do relacionamento da igreja com Cristo. Então, Paulo diz em Efésios 5, versículos 23 e 24: Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Há um relacionamento de marido e mulher aqui, que não se trata apenas de casamento. Trata-se do relacionamento de Cristo com a sua igreja. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Da mesma forma, os maridos devem amar suas mulheres como seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Ele está falando sobre o casamento. Depois ele explica. Este é um mistério profundo, o mistério do casamento. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Isso está em Efésios, capítulo 5, versos 25 a 33. Não há dúvida sobre o que ele está falando. Maridos e esposas, por que o casamento importa? Por que a maneira como você trata seu marido importa? Por que a maneira como seu marido te trata importa? Porque Paulo diz que você está revelando em seu casamento um mistério profundo, o mistério do relacionamento de Cristo com sua noiva, a igreja. Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2: O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. Então, da próxima vez que você for a um casamento e vir a noiva vestida de branco tão linda quanto nunca esteve, caminhando pelo corredor para ser apresentada por seu pai ao noivo, o que isso está retratando? Estamos sendo apresentadas a Cristo como uma virgem pura para sermos a sua noiva, para vivermos para sempre com Ele. Cristo sempre amará a sua noiva plenamente. E no final da Bíblia, ao final do Novo Testamento, no livro de Apocalipse, nos últimos capítulos, você encontra 4 referências à igreja como noiva. Ela é chamada de esposa do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Cristo é o Cordeiro de Deus. Então Apocalipse 19:7 diz: Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Quando você pensa na igreja como noiva e Cristo como noivo, isso fala de um relacionamento de amor, de aliança. Não é um contrato que pode ser quebrado. Ele nunca se divorciará de sua igreja. Ele nunca, de forma alguma, deixará de nos amar. Ele nunca deixará de nos salvar. Ele é o nosso Salvador eterno e noivo. E isso é um relacionamento de aliança, um relacionamento de amor. Se você é filho ou filha de Deus, você faz parte da igreja, um corpo, uma família, um edifício, uma noiva de Cristo, nosso noivo celestial.
Aqui na transcrição, deixamos a letra de uma música de Twila Paris, que era muito famosa há algumas décadas, chamada Que Lindo. Ela foi muito tocada em muitos casamentos naquela época. Bem, o corpo de Cristo é belo, e Nancy DeMoss Wogemuth tem nos ajudado a ver o quão importante ele é. Talvez você frequente um culto todo fim de semana como parte da sua rotina, mas nunca tenha pensado muito sobre quão importante a igreja local é. Por isso, durante essa série atual sobre a igreja, queremos convidar você para se aprofundar nesse tópico através do estudo chamado Vamos à Igreja. Um guia para ajudá-la a aproveitar o máximo possível o que sua igreja tem a oferecer e como encorajar o pastor ou líder de sua igreja. Enviaremos esse PDF para você como forma de agradecimento quando você fizer uma doação de qualquer valor ao Aviva Nossos Corações essa semana. Para fazer sua doação, acesse www.avivanossoscoracóis.com e clique na aba Doações para informações bancárias e sobre o nosso Pix. Após fazer sua doação, mande um e-mail para contato@avivanossoscoracóis.com e nos informe sobre sua doação para que possamos enviar este estudo a você. Espero que você nos acompanhe esta semana, enquanto Nancy continua esta série chamada Quem Precisa da Igreja? A igreja não é um edifício, são pessoas. A igreja realmente são os relacionamentos que as pessoas compartilham. Qual a diferença entre uma organização e um organismo? E como isso se aplica ao corpo de Cristo? Descubra amanhã no Aviva Nossos Corações. Agora aqui está Nancy para encerrar o dia de hoje com uma oração. Senhor, obrigada pela maravilha do teu plano para a igreja. Obrigada por este grande mistério que agora revelaste a nós. Obrigada pelo privilégio de fazer parte do corpo de Cristo. Somos parte uns dos outros, estamos unidos a Cristo, estamos unidos uns aos outros, precisamos uns dos outros. Ajuda-nos a nutrir, a valorizar e a cuidar do teu corpo, como tu o fazes, pois somos membros do teu corpo e membros uns dos outros. Eu oro em nome de Jesus. Amém. O Aviva Nossos Corações é o ministério em língua portuguesa do Revival Hearts com Nancy DeMoss Wogemuth, chamando as mulheres à liberdade, à plenitude e à abundância em Cristo.